Apontar uma antena para o céu em busca de um sinal de um satélite pode ser um procedimento simples para alguns, complicado para outros, mas, independente da sua experiência, são poucos que conhecem alguma das ideias brilhantes que, de certa forma, estão ligadas a esse ato. E uma dessas ideias surgiu em uma época que muitos de nós nem sequer sonhávamos em existir. E foi uma dessas ideias brilhantes, à frente do seu tempo, que mudou a forma como nós comunicamos e nos conectamos em uma escala global. E, fazendo um mergulho ao passado, vamos explorar como um escritor de ficção científica vislumbrou o futuro e deu início a uma evolução tecnológica que se estende até nos dias de hoje. Quer saber mais sobre essa história? Quer aprender com essa história? Então, chega pra cá, eu sou o Léo Paulino e você está no canal Antenas BHZ. Em uma era onde a internet e as redes sociais eram apenas sonhos distantes, uma ideia extraordinária começou a tomar forma na mente de Arthur Charles Clarke. Escritor de ficção científica, cientista amador, ele era conhecido por suas histórias que mergulhavam nos confins do universo e desvendavam as possibilidades tecnológicas inimagináveis. Foi nesse cenário que ele concebeu a ideia do cinturão de Clarke. Isso é, uma constelação de satélites geoestacionários que se tornariam a chave para conectar o mundo inteiro. Enquanto o mundo seguiu seu curso, Arthur Charles Clarke delineou meticulosamente a engenharia por trás do cinturão de Clarke, uma rede celestial de pontos fixos na órbita da Terra. Esses satélites posicionados a uma altura específica girariam em sincronia com a rotação do planeta, criando uma cobertura global para a transmissão dos sinais de comunicação. A ideia ousada e aparentemente futurista se materializou em um ensaio publicado em 1945, no qual Clarke previu como uma rede celestial que poderia mudar a forma como a humanidade se comunicava. Naquela época, as implicações práticas de sua visão visionária parecia distante, mas a semente havia sido plantada. Mal sabia Arthur Charles Clarke que a sua ideia do cinturão de Clarke inspiraria cientistas e engenheiros ao redor do mundo e a tornaria uma realidade. A revolução tecnológica desencadeada por uma concepção transformou o modo como nos comunicamos, possibilitando assim a transmissão de informações, imagens, voz em uma escala nunca imaginada antes. Não entrando em outros assuntos que estão relacionados, mas focando somente na ideia principal, que seria o cinturão de Clarke. Imagine um risco de forma vertical que contorna toda uma laranja. A esse risco eu vou dar o nome de meridiano de Greenwich. Da banda do lado direito desse risco, eu vou fazer a representação da letra E, que significa leste. E da banda do lado esquerdo desse risco será representada pela letra W, que significa oeste. Agora eu farei uma linha de forma horizontal contornando toda a laranja e para essa linha eu vou dar o nome de linha do Equador. Eu não vou se aprofundar em outras linhas para não confundir o seu entendimento. Assim como a laranja, na Terra também existem algumas linhas, mas essas são linhas imaginárias. E as duas linhas principais mais conhecidas justamente são essas: meridiano de Greenwich e a linha do Equador. E lá no espaço, tendo como referência a linha do Equador, segue um cinturão ou uma fila de satélites que ficam girando em sincronismo com a rotação da Terra. Não que exista somente essa órbita, que é conhecida como órbita geoestacionária. Ao contrário, existem vários tipos de órbitas que os satélites artificiais podem seguir. E da mesma forma da laranja, onde a linha que contorna a Terra de forma vertical, que é conhecida como meridiano de Greenwich, os satélites que estão em órbita ao lado direito dessa linha
são representados pela letra E, e os que estão ao lado esquerdo dessa linha são representados pela letra W. E essa linha seria a referência para o grau zero de ambos os lados. Isso é, cada satélite que vai se distanciando para o leste dessa linha imaginária, a longitude vai aumentando. Da mesma forma, seria para o oeste. Como exemplo, o satélite Intelsat 1002 está a 1 grau a oeste da linha do meridiano de Greenwich. Outro satélite é o SES-6 da Oi TV. Esse está localizado a 40,5 graus ao oeste em relação à linha imaginária do meridiano de Greenwich. O Star One D2, esse é um famoso satélite que está a 70 graus ao oeste a partir da linha imaginária do meridiano de Greenwich. E assim, o cinturão de Krakers, enraizado na imaginação de um autor, se transforma em um tributo à exploração, tecnologia e criatividade humana. E o que torna essa visão ainda mais cativante é a maneira como ela se dialoga com a longitude. Cada satélite é colocado de forma estratégica em uma órbita geossíncrona específica, atribuindo a esses uma longitude estelar única. E na imensidão do cosmos, em algum lugar no universo, brilha a estrela do idealizador do cinturão de Krakers. Em 19 de março de 2008, aos 90 anos, ele morreu de insuficiência cardíaca. Porém, ele deixou um grande legado. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Desejo a você um grande abraço e até logo.